Olá, bem-vindos a mais um Insegurança em Pauta, o programa que traz as soluções para as suas inseguranças. Eu sou a Joelma Dvoranovski, a doutora Segurança, e hoje convidei um especialista para falar sobre um assunto que atinge grande parte da população masculina, o câncer de próstata, um assunto não muito interessante, né, desagradável, mas muito importante para a saúde masculina. Então, nesse Novembro Azul, nós estamos aqui convidando pessoas para falar sobre esse assunto, para esclarecer, né, desmistificar esse incômodo que gera tanto aos homens que atuam na nossa sociedade. O nosso especialista da semana, ele é médico ele é médico urologista, formado pela Universidade de São Paulo. Ele também é médico do Hospital Sírio-Libanês e diretor do Hospital Dia Brasilândia da Prefeitura de São Paulo. Com vocês, o nosso já conhecido amigo Paulo Neves. Boa Paulo, tarde, seja bem? muito bem-vindo novamente, né, ao nosso Obrigado programa. pelo convite. A gente fica feliz de tu ter aceitado para falar sobre esse assunto, câncer de próstata. O que é isso? Então, o câncer de próstata é o principal tumor maligno que afeta os homens. É o mais comum de todos. E por que existe o Novembro Azul? Por que existe tanta conscientização? Porque ele é completamente curável desde que detectado precocemente. A gente faz o paralelo com o câncer de mama das mulheres. Se você diagnosticar rápido e cedo, você consegue curar e não morre disso, né? Então a gente sabe que a incidência no mundo inteiro é o que mais afeta a população masculina e por conta de todas essas campanhas, tudo é o 5º ou 6º tumor que mata. Então você tem pulmão, etc. Mas por quê? Porque o de próstata, se detectado rápido, dá para curar, dá para ficar muito bem, obrigado. E quais são os sintomas, os primeiros sintomas que aparecem na vida da... Esse é outro detalhe. Nem sempre o tumor dá sintoma nenhum, né? Porque a próstata é um órgão que fica em volta da uretra, que é onde sai a urina, que vem da bexiga para fora, ele fica em volta da uretra. Com licença, vamos pedir para a produção colocar uma foto sobre, acho que é importante para a gente entender, né? Acho que é mais fácil, né? Com uma... Tá bom. A gente puder procurar. Eu tenho. Volta no começo da saudade. Tá, a próstata. A próstata é um órgão que fica em volta da uretra, que é o canal que leva a urina da bexiga para fora, para o pênis. Essa próstata, ela produz um líquido que sai no esperma, né? Essa é a função da próstata. E com a idade, essa próstata ela vai crescendo por um desequilíbrio hormonal, etc. e tal, e acaba dando sintomas de dificuldade para urinar num crescimento normal. Mas nem sempre, no caso do tumor, no tumor maligno, há esse crescimento e nem sempre dá esses sintomas. A gente colocou uma foto aqui para entender melhor. Exatamente, tá vendo? Então você tem aqui a próstata, né? Em volta tem a bexiga, a uretra, e a próstata que em volta, ela, por esse canalzinho é que ela joga a secreção na hora que você tem ejaculação. Vem aqui o espermatozoide, mistura aqui e sai. Isso, ela cresce e vai apertando essa saída conforme ela vai crescendo. A próstata depende do hormônio masculino para crescer. Então, o homem tem o hormônio masculino, então ela vai crescendo, vai aumentando de tamanho e pode dar sintoma. No caso do câncer, nem sempre ela cresce, nem sempre ela dá sintoma nenhum. E esse câncer ele vai fazendo o que? Ela pode não crescer. Ela pode não crescer, mas ele pode aparecer e invadir as estruturas, invadir a bexiga. Pode dar metástase para osso, para pulmão, para o coração, para o cérebro, tudo, e a pessoa morre do câncer. Então, qual é o grande X? Se eu controlar essa glândula, né, que é a próstata, todo ano, eu tenho certeza que em algum momento, se acontecer alguma coisa, eu vou sentir e vou iniciar. Então, qual que é o grande problema? Isso aqui é o reto, tá vendo? Onde saem as fezes. Então, se eu puser o dedo aqui, eu vou sentir essa próstata, exatamente aqui. Essa é a grande mística. O toque, vai que botar os homens o dedo não em mim, que as gostam, pessoas né? não gostam. É uma coisa super simples que você coloca e você sente. A consistência, se tem nódulo,
Tá vendo? É exatamente isso aqui. Esse É exatamente esse o X. Então, o que é preconizado hoje em dia? A partir de 45 anos, quando tem casos na família, ou 50 anos, quando não tem casos na família, nós vamos falar um pouquinho para frente os fatores de risco, é importante todo ano fazer esse exame. que é um exame simples. Simplíssimo, leva 30 segundos, não mais que isso, e dosar uma proteína no sangue que chama antígeno prostático específico, PSA. A combinação do exame do toque mais o PSA, você detecta 99% dos tumores na fase inicial. Porque o PSA, se estiver muito alto, é Se porque... ele subir, né, a partir de um certo nível, é uma indicação que tem algo errado. Assim como se o toque mostra uma consistência diferente, um nódulo, coisa que valha, tem algo errado. E aí você vai investigar e descobre o tumor numa fase muito precoce. Eu posso operar, tiro isso aqui fora, junto a uretra aqui, e a pessoa fica curada e acabou. Se não deu nenhum outro tipo de... Se ele não se espalhou, se saiu do lugar, ele é totalmente curável. A gente pode falar um pouquinho depois dos tratamentos mais para frente. E então, a pessoa descobriu que está com câncer. Qual é o próximo passo? É fazer o que a gente chama de estadiamento. Então, eu tenho que descobrir se ele está localizado só aqui. Então, se ele não tiver invasão de nenhum tecido em volta, se ele não deu metástase para lugar nenhum, a maior quantidade de metástase é nos ossos. E eu consigo descobrir isso com o quê? Com exames. Né? Você faz os exames complementares. Ressonância magnética, tomografia do tórax, o mapeamento ósseo, e aí você descobre se ele é localizado. Se ele for localizado, a cirurgia é curativa. Bom, então seriam quais os tratamentos, né? Depois de descobrir o que a gente... A gente tem a cirurgia, tem a radioterapia, tem o tratamento hormonal. Lembra que eu falei no começo que depende da testosterona? Então eu posso fazer um remédio que corta a produção de testosterona e a próstata para de crescer. Né? E tem hoje em dia até uns tratamentos mais modernos, imunológicos, com quimioterapia e tal. Mas basicamente a cirurgia, a radioterapia e o tratamento hormonal é o que você usa no dia a dia para tratar. E são muito evasivos, assim, a pessoa se... Veja, hoje em dia a cirurgia ela está muito bem estabelecida na prática médica. Os robôs ajudaram muito. É melhor fazer a cirurgia e depois passar para essa parte de... Não, se eu fizer a cirurgia e for curativa, acabou. Não tem o que Operou, fazer. acabou, não precisa fazer mais nada. Né? O grande X é que às vezes você opera e a margem tinha lá uma coisinha dizendo, que ficou ainda. Ficou um pouquinho, aí precisa complementar. Tem pacientes que não têm condição de fazer a cirurgia por outros problemas, problema cardíaco, problema renal, problema de insuficiência hepática. Esses pacientes a gente manda para radioterapia, que queima, né, toda essa região, e a equivalência é muito parecida da cirurgia com a radioterapia. Né? E qual é o percentual de sobrevida depois de uma cirurgia? É praticamente 100%. A pessoa vive muito bem o resto da vida sem a próstata. É lógico, o que vai acontecer? Ele não vai mais ejacular. Ele vai ter prazer, tudo normal, só que não sai líquido nenhum, porque não tem mais essa produção. Que é feita na próstata. Exatamente. Quer dizer, você tira aquilo, então, é a única coisa que muda. O prazer continua igual, a ereção continua igual, continua tudo igual, só que não sai nada. Né? E talvez seja isso que afete tanto a psique, né, porque é um órgão homens. muito sensível, né? Faz parte da sexualidade do homem, tudo. Então, mexe muito com a pessoa, né? E essa questão depois de não ejacular, tem pessoas que não entendem muito bem qual que é a diferença de ejacular ou não, é produzir um filho ou não, né? Inseminar uma mulher ou não, é isso. Mas o prazer e tudo é tudo igual. E depois da cirurgia, assim, tem algumas coisas desagradáveis, algumas coisas adversas? Assim, existem algumas complicações da cirurgia, que hoje são pequenas, mas elas existem. Tem alguns homens que têm dificuldade, perde urina, esse espaço aqui, ele não fecha basicamente, então durante os 2-3 meses, isso vaza um pouquinho. Aí depois a musculatura se acomoda, para de vazar. É por isso que tem um vazamento. Exato, é incontinência urinária pós-cirurgia. Existem pacientes que acabam tendo um problema maior, você tem que colocar um esfíncter artificial, um
um dispositivo que fecha essa saída aqui. Né? Mas depois de muito tempo, assim, que Não, nos primeiros 2, 3 meses... pós-operatório, 2, 3 meses é normal, aí para. Persistiu. Se persistir, você vai tratar um pouquinho mais para frente. Uhum. Né? E também tem a questão da ereção. Aqui nessa área toda passam os nervos que são responsáveis pela ereção. Então, volto a te dizer, com as técnicas modernas, isso caiu muito a chance de impotência depois da cirurgia. Hoje está em torno de 5% dos pacientes. Mas logo depois da cirurgia fica um tempo sem... Fica uns 2, a mesma coisa, 2, 3 meses a coisa fica meio devagar. Depois volta ao normal. Então não é para o pessoal se assustar. Não, é de jeito importante a nenhum. gente explicar, porque eu acho que muitos homens não sabem, né, esse período, né? esse cronograma, né, de adversidades que eles vão ter que enfrentar. Exatamente. Então, é uma cirurgia grande, é uma cirurgia complexa. Hoje a gente tem o auxílio do robô, que ajuda muito. A cirurgia ficou muito mais específica, você preserva esses nervos, tudo. O robô consegue fazer muita coisa boa nesse sentido. Então, lógico, é importante conhecer as complicações, mas basicamente é isso. Essas complicações seriam a perda de urina... A incontinência urinária e a dificuldade de ereção. Se ficou um pedacinho lá dentro ainda, né? Então, aí você tem que complementar. Radioterapia. Aí você complementa com a radioterapia ou, eventualmente, até com hormonioterapia, que é aquilo, tirar o hormônio, que é o fermento. Né? E, falando em fermento, existem alguns fatores que aumentam as chances de desenvolver câncer? Hoje a gente sabe que o tumor da próstata tem um fator hereditário. Então, as pessoas que têm na família casos, então irmão, tio, pai, avô, a gente orienta a começar esse controle mais cedo, porque o risco de vir a ter um câncer de próstata, quem tem um caso na família, é 10 vezes maior de quem não tem o caso na família. 10 vezes? 10 vezes. Então, você começa com 45 anos. Se não tiver, começa com 50 anos. Esse toque e o... Todos os anos. Uma vez por ano tem que fazer direitinho. Né? E existe também uma incidência maior na raça negra. Na raça negra? Nos homens de raça de cor tem uma incidência maior. Então, para esses homens também a gente reforça, olha, pelo fato de você ser de cor, toma mais cuidado ainda, porque existe... Que fator seria? Porque é um fator genético. É um genético da raça. Né? Tanto que os negros também têm menor probabilidade de desenvolver Alzheimer, né? Então, são as coisas que estão aparecendo, que isso aí é o tempo que vai mostrando, os estudos vão mostrando e tal. Então, hoje, com certeza, em relação ao câncer da próstata, casos familiares, existe uma herança genética e existe uma maior incidência na raça negra. Então, a pessoa sentiu alguma coisa na urina, tem que procurar um médico na hora de fazer... Lógico, porque, volto a dizer, nem sempre tem a ver com o câncer de próstata. O câncer de próstata ele pode ser absolutamente assintomático. Precisa fazer o controle anual para se pegar no comecinho, pronto, está curado, está resolvido. Não vai morrer disso. E todas essas palestras, né? Porque hoje em dia vários hospitais, convênios médicos até já fazem palestras elucidativas e tal. Tu acha que isso está fazendo com que os homens percam essa vergonha e procurem? Exatamente. Então, eu já sou uma pessoa mais velha, estou formado já há mais de 30 anos. Do começo da minha carreira para cá, isso mudou radicalmente. As pessoas entendem, mesmo as pessoas com baixa escolaridade, tudo eles acabam entendendo da importância e não torna ninguém menos homem se eu fizer um exame desse tipo. Ninguém. Né? Porque é muito simples, muito rápido. Então, existe uma aceitação bem maior hoje em dia. Que bom, né? A gente faz, você comentou, eu sou da prefeitura, do hospital da prefeitura, a gente faz campanhas de conscientização esses meses, né? O mês Novembro Azul. Então, eu tenho dado palestra na Assembleia Legislativa, na Câmara de Vereadores, nas instituições de bairro, nas agremiações, a gente vai, não tem problema, explica, tira dúvida. Amanhã eu vou fazer no nosso clube, né? Vou fazer essa conscientização, porque é isso, é curável, é tratável, então basta você diagnosticar no início. Como todos os problemas, né? Todos os problemas. Paulo, mais algumas dicas para a gente falar para o pessoal de casa? Olha... O Paulo é rápido, é sucinto, ele é assertivo, né?
Desculpe, você pode perguntar se eu... Não, a gente gosta de ouvir, porque realmente são informações diretas, né? Exato. Em vez de ficar... Exato. Eu acho que é importante saber que esse controle, essa possibilidade de fazer o rastreamento, todos os convênios oferecem, todos os serviços públicos oferecem, não é caro para quem precisar pagar uma consulta ou fazer um exame de PSA, então não existe nenhum motivo para a pessoa não se cuidar depois dos 45 ou 50 anos. Uma vez por ano é uma coisa absolutamente simples. E a prefeitura, ela fornece esses Sim, exames? Todo lugar a gente tem isso de rotina. Não né? Porque tem muitas pessoas que falam, eu marquei um exame para daqui 8 meses. Não. Isso aí, seguindo, né, a entrada normal do serviço público, isso não tem dificuldade nenhuma. É um exame simples. Simples, rápido, então, do dia a dia mesmo. Né? Paulo, muito obrigada. Pessoal, espero que tenha sido... Curtam o nosso programa, né? Que as Por pessoas favor, têm né? que Isso ouvir. é importante. E você outro dia entrevistou um colega, uma pessoa que teve, então acho que é bem interessante ver também o programa do paciente, né? Do ponto de vista do paciente. Você está vendo eu falar do ponto de vista médico, mas eu acho que é interessante ouvir também do ponto de vista do paciente. É que as pessoas conseguem entender, né, e desmistificar. Eu acho que a palavra certa para o câncer de próstata é isso. Tirar da cabeça que é uma coisa de outro mundo, que vai acabar com a minha masculinidade. Eu não vou, né? As pessoas têm vergonha. A palavra é isso, né? Vergonha de falar. Paulo, muito obrigada. Mais alguma coisa? Me conta mais. Conta pro pessoal de casa que a outra vez que tu esteve aqui, teve uma pessoa que foi te procurar. Conta pra gente. Então, foi uma experiência muito interessante que eu falei sobre os convênios médicos, a insegurança de ter um convênio porcaria, né? Quer dizer, tem muito convênio que você gasta dinheiro e não serve para nada, vem conversar com você. E uma pessoa marcou uma entrevista lá comigo, uma consulta por conta do programa, foi muito interessante. A gente fica feliz, né? Porque muito. Isso que a gente está aqui para tirar as inseguranças. Uma coisa absolutamente, né? Que a pessoa viu o programa e me procurou. Agradeço. Muito obrigada pela presença, Obrigado a Paulo. todos, estamos à disposição. E esse foi mais um Insegurança em Pauta, hein? Falando sobre um assunto que você pediu, trazendo para vocês as informações, né, do nosso super especialista na área. E volte sempre para falar sobre outros assuntos. Com prazer. E mandem mensagens, comentários, cliquem, curtam e façam o nosso programa chegar a mais outras pessoas, né? Um maior número de pessoas, porque esclarecimento é o que faz a diferença na hora das nossas inseguranças. E até a próxima semana.